Mateus capítulo 12. Vamos tirar algum proveito aqui das palavras do evangelista Mateus. Estou usando a versão NVI. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Vamos começar no primeiro ponto. Os discípulos de Jesus eram judeus, conheciam muito bem a lei de Moisés e sabiam que não podiam colher espigas no sábado. Por que estavam colhendo? É muito simples. Porque com Jesus, eles estavam deixando de ser religiosos, estavam se tornando pessoas que entendiam o espírito da lei. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje é que quando você começa a conhecer a Jesus, você começa a deixar de ser religioso. E você passa a entender o espírito daquilo que o Evangelho prega. Existe uma diferença entre quem segue a Jesus e aqueles que são os legalistas. Quem já ouviu falar essa palavra legalista? Levanta a mão. Alguns irmãos. Então eu explico. Legalistas são pessoas que querem impor a você viver debaixo da lei. E no nosso caso religioso, debaixo da lei de Moisés, com todas as suas 613 leis. E era exatamente assim que os fariseus faziam com Jesus. Veja a continuação dessa discussão. Ele respondeu, no caso Jesus: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Então vocês não aprenderam o que Davi fez quando ele entrou, ele e seus companheiros estavam com fome, entrou na casa de Deus e juntamente com seus companheiros comeu os pães da presença, o que lhes era permitido fazer apenas aos sacerdotes. Veja só que interessante isso aqui, irmãos. Jesus usa a própria lei para apresentar que aquele legalismo deles era inválido. Lá no tabernáculo, em Israel, porque no tempo de Davi ainda não tinha templo, no tabernáculo havia a mesa da preposição, e nessa mesa haviam 12 pães. E esses 12 pães representavam cada uma das 12 tribos de Israel. E cada um daqueles pães, quando o sacerdote comia, ele se lembrava que o grande provisor da comida era Deus, porque os sacerdotes não trabalhavam. Então eles tinham que olhar para aqueles pães e se lembrarem que era Deus quem sustentava a família sacerdotal, através dos dízimos, das ofertas e através daqueles pães. Essa era uma das ideias que nós tínhamos ali. Só que um dia Davi, com fome com seus homens, Davi ele faz algo inusitado. Ele entra, come dos pães, juntamente com seus homens, e mata a sua fome. E o Davi não sofreu punição alguma.
O Davi não sofreu punição. E é aqui, irmãos, que você precisa começar a ir conhecendo o Deus que você serve. Para Deus, eu sempre digo isso, as intenções são mais importantes do que as ações. É por isso que ninguém vai ser salvo por obras. Davi não tinha a intenção de violar o serviço sacerdotal. Isso nunca passou no coração dele. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele sabia que na empreitada que ele estava, não dava para ele morrer de fome. Então Deus abre uma exceção no caso de Davi. Você entendeu que já teve ocasiões na sua vida que você também errou e talvez até hoje você está com isso na cabeça? Mas qual foi a intenção? Será que a intenção era você cometer ou praticar aquele erro? Ou foi um erro que simplesmente ocorreu? E poderá ocorrer de novo. E poderá ocorrer de novo. Mas Deus conhece o seu coração. Quem é você? Você é um iníquo? Você é uma pessoa que projeta ardis prejudiciais? Você é uma pessoa que vive a maquinar o mal para o próximo? Ou você é igual àquele homem que subiu ao templo para orar e ele simplesmente rasgou as vestes e disse: tem paciência comigo, que eu sou pecador. Você já parou para pensar? Quantos pecados aquele homem tinha? Já parou para pensar nisso? Então Jesus está fazendo um contraponto entre o legalismo e a visão de Deus. O legalismo, o camarada erra na igreja. Então, qual é uma maneira legalista? Se for uma igreja cristã, em algumas, o cidadão ele toma uma disciplina e ele senta lá fora. Para quê? Para que todo mundo veja que ele foi disciplinado. Se é numa seita, o cidadão ele é expulso e ninguém pode mais falar com ele. Legalismo. Agora, no caso de Jesus, Jesus vai raciocinar com eles que o espírito envolvido é mais importante do que aquilo que aconteceu. E quantos de vocês são pais que sabem muito bem o que eu estou dizendo? Quantas vezes você já quis dar uma palmada no seu filho, mas depois ele, talvez em uma breve palavra, colocou para fora porque ele fez aquela malcriação? Já aconteceu com algum de vocês que são pais? Aí você evita, você fala: tá bom, então dessa vez você vai passar. Mas da próxima, só que aí da próxima você tem que dar uma mesmo, irmão. Porque senão ele fica sem vergonha. Na próxima ele fica sem vergonha, porque ele falou: opa, escapei dessa, qual foi a técnica? Um chorinho, uma conversa, a moleque vai crescendo sem vergonha. Então isso acontece. Mas vamos voltar. Aí Jesus quebra o legalismo deles aqui. Aí ele diz assim: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui está o que é maior do que o templo. Então Jesus agora está mostrando para eles o quê? Olha, todas essas coisas que vocês estão muito preocupados são as que vocês deveriam estar menos preocupados. Vocês deveriam olhar para mim, porque eu sou maior do que o templo. Então o pão do templo diante de mim não significa nada. Os ofícios do templo
diante de mim não significam nada. Então eu digo a você que se você não olhar para Jesus e entender que Jesus é maior do que a sua religiosidade, não significa nada na sua vida. Você pode ser o crente que for, como disse Paulo. Você pode dar a sua vida para ser queimada, mas não significa nada. Quem entendeu essa palavra? Então, irmão, você tem que aprender a olhar para Jesus. Esse é um tópico que eu insisto e não canso de insistir. Enquanto você não aprender a olhar para Jesus e saber como Jesus agia, por que ele agia daquela maneira, você pode beirar o farisaísmo e o legalismo, que era o que eles faziam o tempo inteiro com Jesus. Se vocês soubessem o que significam as palavras desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus está mostrando para ele? Jesus está citando o profeta, se não vai me falhar aqui a memória, Oséias ou Miqueias. Jesus está citando essas palavras do profeta, onde Deus diz: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Não adianta você ficar pensando que você vai fazer e acontecer, mas ao mesmo tempo seu coração é duro. Você é aquele tipo de pessoa que aponta o dedo para aquele que está tirando a espiga de milho. Você é aquele tipo de pessoa que aponta para o sacerdote quando ele comete algum tipo de erro. Você não tem misericórdia. A palavra misericórdia, ela está ligada ao coração. Sabia disso? Faça a pesquisa. Misericórdia, ela está ligada à cardia. Significa um sentimento entranhável no coração. Significa você se compadecer daquela pessoa. E é isso que Deus quer de você, que está me escutando hoje. Deus quer que você seja misericordioso. Deus não quer que você leve as coisas a ferro e fogo. Jesus falou: olha, eu só queria que vocês entendessem o que é misericórdia. E aí a minha pergunta para você que está aqui hoje é a seguinte: será que você já entendeu o que é misericórdia? Será que você já entendeu o que é misericórdia? Esse é o ponto que a gente precisa destacar na pregação de hoje. Ou será que você ainda é aquele tipo de gente que tudo tem que ser nos mínimos detalhes? Nada para você passa. Você ainda é desse jeito? Então essa pregação hoje é para você. E para você que está me acompanhando pela internet. Irmãos, tem coisas que a gente tem que deixar para lá. Tem coisas que a gente tem que aprender a ter misericórdia. Tem coisas que a gente tem que aprender a ser menos rápido na língua. Tem coisas que a gente tem que aprender. Sabe, você tem que ter misericórdia. Eu vou contar um exemplo para vocês. Conforme todos sabem, nós estamos montando uma associação. Uma água lá para mim, varão, faz favor. Nós estamos montando uma associação, né? Sempre falo nos meus vídeos. Estamos montando uma associação para defender os interesses de pessoas que são oprimidas, pessoas que são
expurgadas, porque, irmãos, vocês não conhecem. Vocês não conhecem. O que é uma pessoa tratada sem misericórdia por uma religião, diga-se seita, e que tem a sua família toda retirada de si. Vocês não têm noção do que é isso aí. Mas eu tenho. Porque além de conhecer muito bem, eu vivi isso e vivo isso. Então nós estamos montando uma associação. Aí maravilha. Aí entrou Você sabe que a internet, como diz o pastor Fernando Galli, ela está cheia de vagabundos virtuais, né? Um monte de cara que só sabe torrar a paciência, irmão. É aqui que eu disse para você que tem que se preocupar. Obrigado, varão. Que você não tem que se preocupar com essa galera aí. O cidadão me faz um vídeo sem camisa, comendo biscoito, num local completamente inapropriado e descendo a lenha em mim. Descendo a lenha em mim. Que eu era um pastor ladrão. Não, o cara pode me xingar de qualquer coisa, meu. Mas pastor ladrão é complicado, né? Irmãos, eu fiquei tão irado com aquilo, mas eu fiquei tão irado, que eu peguei e fiz uma resposta ao meu nível. Quem conhece meu nível? Dei a resposta do meu nível, irmão. Aí depois de uns 2 dias, alguém me ligou e falou assim: ô ancião, admiro muito o seu trabalho, cara, mas queria te dar uma sugestão. Vou falar, irmão. Irmão, tira esse vídeo do ar. O dele tá pegando mal para ele. Tá começando a pegar mal para você, porque você não pode descer no nível dele de jeito nenhum. Eu falei: o irmão tá certo. Tá certo, eu vou tirar esse vídeo do ar. Peguei e tirei o vídeo do ar, irmão. Aí, tirei o vídeo do ar, esqueci. Um desses dias, um irmão me lembrou, me mandou esse vídeo, e falou assim: ó, o irmão já viu esse vídeo? Aí eu falei assim: irmão, eu já vi esse vídeo. E o que o irmão vai fazer? O irmão não vai responder? Eu falei: não, irmão, já respondi, já tirei do ar. E citei para ele as palavras de Jesus. A gente tem que ter misericórdia, tem que ter dó de um cara desse. Tem que ter dó. É besteira, não adianta você ser muito rápido de língua. Não adianta você ser muito rápido de dedo de WhatsApp. Você tem que ter misericórdia. Aquilo é um coitado. Um coitado. Agora você vai fazer o quê? Vai ficar brigando. Então, irmãos, eu uso esse exemplo. Vocês podem perceber que eu uso exemplo meu. Para mostrar para você que haja mais com misericórdia. Sabe? Não seja aquele camarada que a sua palavra tem que ser a última. Você é o cara e acabou. Isso aí não leva você para lugar nenhum. Aliás, leva a perder a amizade, leva você a se chatear, leva você a perder noite de sono. Sem necessidade. Então eu quero que vocês peguem essa palavra de Jesus para vocês hoje. Aprendam a olhar misericordiosamente. Olha com o coração para a pessoa que praticou um ato ruim para você. Olhe para ele com o coração. Sabe? Não fica achando que tudo vai ter que ser do seu jeito. Eu aprendi uma coisa, irmãos, interessante. Você quer ver uma coisa? Vocês sabem, nós temos no Brasil um instituto que ele estuda a história do Brasil, né? Chama Instituto Demográfico de História Brasileira. Aí ele foi fundado em 1838. 1838.
Você sabe o que a gente sabe do ano de 1838? Quem viveu lá? Quem sabe? Ninguém. Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Você sabe o nome de alguém que morreu na Primeira Guerra Mundial? Não. Em 1970, o Brasil foi campeão, foi tricampeão do mundo. Você se lembra pelo menos o nome de 5 jogadores da seleção brasileira? Daquela época? Felipe lembra. Quem acompanha futebol lembra, né? Mas para o mundo, irmão, o resto é esquecido. Pelé hoje, ele é o rei do futebol. Mas cadê o Pelé? Está na mídia? Não está na mídia, já está esquecido. Antes de morrer. Você está vendo mais alguém falar em Maradona? Morreu. Como dizia o cara lá. Sabe quem é o único que se importa com seus problemas, irmão? Você mesmo. Você mesmo. Só você, irmão. Só você. Dale Carnegie tem uma fala muito interessante. E eu gosto muito dessa fala dele. Que ele diz o seguinte. Ele diz que a sua unha encravada, porque é sua. É sua. Quem já sentiu a dor de uma unha encravada? Dói, não dói? Pois é. Mas se você receber a notícia que o seu vizinho de 2 casas para frente morreu, sabe onde é que a sua mente vai estar concentrada? Na sua unha encravada. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Você vai dizer, ai, eu não aguento calçar sapato para ir lá. Eu estou com a unha encravada. Coitado. Deus que eu tenha em bom lugar. Esse é o ser humano, irmãos. E é o que a gente precisa começar a enxergar. Quem está preocupado com seus problemas é você. Ai, que vergonha que eu passei. Irmão, esquece. Aquilo ali vai rodar 2 dias, 3 dias. Depois alguém vai passar uma outra vergonha, ele vai virar ibope. Isso é igual reportagem lá da Rede Globo. Você pode perceber. Pode perceber. Você vai perceber que depois que o presidente Jair Bolsonaro sair do governo, ninguém nunca mais vai falar dele. Ninguém nunca vai falar dele. Tá nem aí. Fala-se porque está na mídia. Está no Ibope. Se eu, por exemplo, parar de fazer vídeos na internet hoje, alguns vão falar durante algum tempo, oh, puxa vida, ancião, cadê você? Tal. Depois, irmãos, meu canal vai ficar lá e ninguém nem vai se lembrar. Entendeu? Então, o único que está preocupado com você é você. Então, aprenda a não se dar tanta importância. Porque ninguém quer nem saber quem é você. Eles querem saber da unha encravada deles. Entendeu? E o texto prossegue. E ele respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha, e ela cai... Ah, não, perdão, é o 10. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram, é permitido curar no sábado? E Jesus lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse Jesus ao homem, estende a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo isso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam com eles, advertindo que não dissessem nada de quem ele era. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça.
em seu nome as nações porão a sua esperança. Irmãos, olha só que texto interessante, uma profecia do Isaías, uma profecia messiânica. Jesus fala assim, ó, eu curei todo mundo, mas não conta nada para ninguém não. Porque ele queria que se cumprisse essa profecia, mas o que me chama a atenção aqui é no tratar de Jesus. Olha só que interessante. Disse que ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à justiça. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que Jesus olha para você, quando você está nas suas dificuldades, como um caniço rachado, uma cana quebrada, ou como um pavio fumegante. Talvez muitos novos hoje não sabem nem o que é vela. Antigamente, irmão, faltava muita força em São Paulo. Faltava energia demais. E aí você tinha que ter pacote de vela em casa. Era obrigado a ter pacote de vela. Sem um pacote de vela você não sobrevivia naquela época. Vela e fósforo. E aí o que acontece? Você colocava a vela, ela ia queimando. Quando chegava lá no finalzinho da vela, lembra que ficava aquele paviozinho queimando só a borda da vela? Aquele ali é o pavio fumegante. A Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio fumegante. Então, diante das suas lutas, diante das suas provações, irmão, Jesus, sabe o que ele faz? O que você fazia? O que você fazia quando o pavio ficava fumegante? Você pegava uma outra vela nova, colocava ali e acendia de novo. E é desse jeito que Jesus faz com você diante das suas dificuldades. Quando ele vê que você está caindo, você está quebrando, você é o pavio fumegante, ele te acende de novo com o Espírito Santo. Esse é o Jesus que nós servimos. É esse o Jesus que não está interessado em te lançar para o inferno, não está interessado em te lançar em lago de fogo. Ele está interessado em fazer você se erguer, em fazer você se levantar, em fazer você entender que você é digno, porque Ele te comprou na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e ninguém levantará acusação contra os escolhidos de Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. E é nele que as nações vão esperar. Não é só você que é crente, não. Jesus será o rei das nações durante o reinado milenar de Cristo. Leia sobre isso no livro O Tempo do Fim, o período milenar, que aí você vai entender. E eu não vou prosseguir mais, porque eu queria chegar até o final desse capítulo. Mas se eu chegar, nós vamos ficar aqui até meio-dia, e eu sei que vocês têm compromisso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, fica tranquilo. Olha, quando você entende a graça de Deus, quando você entende Jesus, você passa a descobrir algo maravilhoso na sua vida. Você tem um sumo sacerdote exclusivo para você. Exclusivo. Lembra-se que eu preguei a semana passada da esperança como âncora? Que entrou até o véu? É um sacerdote exclusivo seu. Então não brinque com a sua esperança. Não menospreze a sua esperança. Não confunda a sua esperança com placa de igreja. Não confunda a sua esperança com grupos religiosos. Você tem um sumo sacerdote único, que através da sua ressurreição entrou nos céus perante a pessoa de Deus, compareceu e fala por você pessoalmente. Pessoalmente. Ele usa o seu nome quando ele vai falar com Deus.
Ele fala: Pai, olha, esse aqui é o belo. Esse aqui é o belo. Foi comprado e lavado pelo meu sangue. Esse é o sumo sacerdote que você tem. Ele é o seu sumo sacerdote. É por isso que você tem que entender que Jesus é seu único e suficiente Salvador. E Salvador pessoal, tá? Salvador pessoal, tá? Ele não é Salvador. Eu vou salvar a igreja Elim de Hortolândia como um todo, porque tá todo mundo lá com cara de Nossa Senhora de Fátima. Esquece isso aí, irmão. Ele vai salvar você pessoalmente. E depende do seu relacionamento com Ele, depende de você entender quem é Ele, depende de você conversar com Ele sobre quem são os seus problemas, quais são, e Ele pode ter certeza, Ele não vai esmagar o caniço que já está quebrado, pouco vai apagar você, né? Para o sectário que disse que Jesus vai fazer assim com as pessoas na face da terra. Ele risca um fósforo e faz. Ele faz isso. O Jesus da Bíblia não faz isso. O Jesus da Bíblia reacende você com o Espírito dele. Deus abençoe vocês.